Neemias, capítulo 2, versículo 17. Se tem alguém sem Bíblia, dá uma força para ele. Tira daí um pouquinho. Depois eu vou pegar no ministro, você coloca. Se não, irmãos, a gente cai numa zona de conforto. E um dia você vai conversar com alguém sobre a palavra de Deus, você não sabe que estão os livros. Então é bom a gente dar uma folhada. Se você não tem Bíblia, ligue a tua Bíblia. Nós somos no século XXI, amém? Então, Neemias capítulo 2, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Então lhes diz: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Amém? Em outras versões, situações humilhantes. Vamos lá. Pai, eu te louvo e te agradeço. Peço a ti, Senhor Deus, que o Senhor venha perdoar todos os teus pecados. Livra-nos, Pai, do laço passageiro, livra-nos, Pai, da seta, livra-nos, Pai, do dardo, livra-nos, Pai, da palavra torta lançada contra as nossas vidas. Pedimos a ti, Pai, nos colocamos na brecha pela igreja, porque nós sabemos, Pai, que, como diz a tua palavra, nos últimos tempos, nos últimos dias, nós passaremos por aflições, mas não seremos atingidos. Pedimos a ti, Senhor, que possamos sempre buscar cada dia mais intimidade contigo, para que possamos, Senhor Deus, no meio de uma multidão, ter a ousadia de tocar nas tuas vestes. Ó Deus, como é bom poder te servir, como é bom saber que cada dia mais, na vida daqueles que estão posicionados, o Senhor vem fazendo milagres, o Senhor vem dando as providências. Obrigado, Senhor Deus, por ter escolhido. Obrigado, Senhor Deus, por ter escolhido esse povo para estar comigo. Te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. É que eu peço, Pai, nessa noite, te louvando, te agradecendo. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode ser sentado com glória a Deus bem alto. Irmãos, nós falamos de Neemias, nós conhecemos a história de Neemias, né? Neemias era um osário pompeiro que estava numa terra distante, a qual ele serviu bem a função de Neemias. E a gente vê algumas coisas, eu digo que naquela época, Neemias, e os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos. Eu quero que você está comigo, completamente destruídos. E a cidade não tinha mais nada. E não, exatamente, ser um monte de pedras sobre pedras. E a igreja estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Repita comigo, a igreja afastada do caminho do Senhor. Irmãos, nos últimos anos, nunca foi tão fácil pregar o Evangelho como é hoje. Mas o Evangelho que está sendo pregado, geralmente é o Evangelho da prosperidade e o Evangelho da cura. Não é pecado ninguém sabe ser curado, não é pecado nós sermos uma pessoa próxima, não é pecado nada disso. Mas hoje ninguém prega mais o Evangelho da salvação. Porque o Evangelho da salvação, ele afasta as pessoas da igreja. Porque quando você prega o Evangelho da salvação, você tem que confrontar o pecado das pessoas, você tem que confrontar o dia a dia da pessoa. E quando você começa a pregar esse tipo de evangelho, a igreja fica vazia. Olha só a igreja vazia. E eu sou um pastor que eu, na verdade, eu não me iludo com a igreja cheia. Eu não me preocupo com a igreja cheia. Eu prefiro pregar para uma pessoa que quer uma mudança de vida do que eu pregar para 300 e poucas pessoas que não querem um compromisso com isso. Para começar, eu não dou show, eu não sou artista. Quem gosta de multidões é artista.
Temos uma diz, eu sou um servo de Deus. Pela graça e misericórdia dele, eu ministro a palavra de Deus. Os pastores falam, poxa, a igreja tem que estar bombando, tem que estar cheia. Meu irmão, o que está bombando explode. Olha o que eu vou falar assim, o que bomba explode. Amém? O que bomba explode. Então a igreja tem que estar bombando. Mas a igreja, na verdade, ela tem que estar bombando. A igreja ela tem que estar alicerçada, firmada na rocha. Uma igreja a qual o mar pode chegar, que não vai tocar, ela vai ficar estática ali. Ela está firme, ela está o quê? Posicionado. E esse jovem chamado Neemias, ele estava posicionado. Fica comigo, posicionado. Ele estava tão posicionado que ele teve autoridade para chegar ao rei e falar: rei, eu preciso ajudar o meu povo. Quando nós estamos posicionados, eu tenho autoridade para falar com qualquer pessoa. Quando eu não estou posicionado, eu não tenho autoridade para falar com as pessoas. Não estou entendendo? Amém. Quantos já expulsaram um demônio aqui? Tem outras mãos para a gente ver. Poucas pessoas. E nós expulsamos esse demônio não foi com a nossa autoridade, mas com a autoridade que Deus nos deu. E por que nós conseguimos expulsar esse demônio? Porque na verdade eu estou posicionado. Fica comigo, eu estou posicionado. Quando eu estou posicionado, eu estou debaixo de uma liderança, aquela liderança me cobre, eu tenho autoridade. Amém? Então isso que a gente vem falando nos últimos tempos é o princípio da autoridade. E toda pessoa que não gosta de ficar debaixo do princípio da autoridade, coloquei uma frase no Facebook recentemente, ela não tem autoridade. O princípio da autoridade é eu ter alguma autoridade sobre a minha vida. E aí eu tenho autoridade. Então, irmãos, como igreja, nós precisamos entender que o Evangelho vem sendo fácil de ser pregado, mas o Evangelho vem sendo difícil de ser praticado. Porque para praticar o Evangelho, eu preciso ter uma mudança na minha vida. Vamos repetir comigo? Mudança na minha vida. E quando eu falo de mudança, eu não falo de vestes. Eu falo de comportamento, atitude, caráter. Esse jovem ele teve a autoridade de falar com ele porque ele teve ousadia. E por que ele tinha ousadia? Porque ele conhecia o Deus verdadeiro. Amém. Quando você tem medo de expulsar um demônio, quando você tem medo de uma situação, ou quando você fica possesso por algum motivo, é porque você não conhece o princípio da autoridade, então você deixa aquela situação ter legalidade sobre a tua vida. Pode ser entendendo? Aquele jovem vivia uma situação terrível. A opressão ao redor de Israel era tão grande que todos aqueles que queriam reconstruir as suas vidas eram zombados e desestimulados a trabalhar. Século XXI. Hoje, quando você fala assim, uma igreja, a pessoa fala assim, você quer uma igreja? Parece que Deus não opera mais nas igrejas. E eu vou fazer o que numa igreja? E se a igreja está vivendo, está tendo o mesmo comportamento que o mundo está tendo? Me perdoa se você gosta, tá? Me perdoa. Mas eu sou contra funk dentro da igreja. Eu sou contra a samba dentro da igreja. Por favor, me julgue, em nome de Jesus. São coisas que eu não gosto da igreja. Porque na verdade, se o cara vem com esses vícios ou esses hábitos da rua, ele planta aqui dentro da igreja, ele não conseguiu desvincular-se ainda daquilo que o prendia lá fora. Eu lembro uma vez, eu já falei para a igreja, se me fala memória, eu já falei em alguns vídeos
E ele andava com umas roupas pretas, com uns bichos feios, né, sabe, na camiseta. Esse negócio, um tipo de metal box para ele. Acho quente. E eu lembro que nós estávamos numa vigília e Deus mandou eu falar com ele. Eu conversando com ele, eu falei, cara, tira essas roupas. Aí ele falou assim, isso aqui é para a gente evangelizar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos se vestir, ousadia travesti, e vamos evangelizar os travestis gays sem querer a salvação também. Pô, está me tirando? Não estou entendendo. Então, na verdade, a mudança não existiu verdadeiramente no coração daquelas pessoas que acham que foram transformadas porque frequentam a igreja. Frequentar a igreja não transforma a vida de ninguém. O que transforma a nossa vida é nós vivemos a palavra de Deus. Amém? Pastor, então não tenho que vir na igreja? Não estou falando nada disso. Senão eu vou cair num movimento que já tem lá em São Paulo, lá dizendo que viver na igreja é da graça, né? É graça em tudo. Então não vier de graça vai acontecer na vida dele. Quer se reunir em alguns pontos e ali vão pegando o que eles acham que é correto para eles, não existe uma cobertura. Essas coisas de louco aqui, vou fazer nós temos que congregar sim. Mas o que é esse congregar? É como se aqui fosse uma escola. A cada dia nós vamos aprendendo e nos transformando. Quantos estão entendendo? Então, o que Deus fez para acabar com tanta destruição e humilhação e falta de esperança naquele povo? Será que Ele enviou um exército de homens fortes e valentes para ajudá-los? Deus levantou apenas um homem. Deus está te levantando nessa noite. Deixa eu te levantar. Eu vou olhar aqui para ver se a pessoa está aqui. Hoje eu conversei com uma pessoa. Ele começou a seguir. E ele começou a abrir o coração. Ele foi de uma igreja há muito tempo. Ele falou, pastor, eu não quero saber de igreja. Eu não me afastei de Deus. Mas eu não quero saber de igreja. Porque é tanto bom testemunho dentro das igrejas. Eu não quero mais saber de igreja. E eu fiquei conversando com ele mais ou menos uns 40, 50 minutos. E sabe o que foi gostoso aquela conversa? Ele falou assim, eu amo essa igreja. Quando nós falamos, irmãos, hoje eu recebi quase 800 e poucas mensagens. Eu fiz aniversário hoje. E algumas pessoas colocaram algumas mensagens que eu converso com vocês, com meus olhos encheram-se de lágrimas. Porque na verdade eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade daquele que me chama. Porque a pessoa pode falar que não gosta do meu jeito, eu não vejo problema. Mas ela não pode falar do meu caráter. Ela não pode falar da minha integridade. Ela não pode falar. E hoje, infelizmente, o povo está criando essa revolta dentro, porque não vê mais homens de Deus, como nós chamamos, né, com caráter e integridade. E não só pelos grandes templos. Igreja grande não diz que a pessoa vai ter caráter ou não vai ter caráter, mas pela sua conduta do dia a dia. Quando eu tenho uma conduta do dia a dia, o Senhor te levanta para restaurar os muros que foram derrubados pelo inimigo. Foi o que aconteceu com esse jovem. Autoridade sobre a vida dele, homem híbrido. E ele chega e fala do rei, e o rei ouve. Meu irmão, o rei não ouve o copeiro, meu. O copeiro, na verdade, é um cobaia. O copeiro que bebe primeiro e come primeiro para saber se a comida está envenenada. Porque se morrer, não vai morrer o rei, vai morrer o copeiro. E ele fala com o rei. E o rei dá uma ordem para ele, dá uma carta para ele. Vai. Essa noite vai receber uma carta. Você vai cheio de autoridade reconstruir aquilo que foi derrubado pelo inimigo. Palavra profética para a tua vida. Palavra profética para a tua vida. Eu não sei qual a tua dificuldade.
dificuldade. São eles dificuldades, eu também tenho dificuldade. Mas eu tenho que entender que o Senhor nos escolheu. Nós somos separados por Deus. Neemias era uma pessoa comum, repita comigo, Neemias era uma pessoa comum. Que servia como copeiro do rei da Pérsia, no meio de pessoas ímpias que ignoravam a palavra de Deus. Ei, meu irmão, você está fazendo a diferença no meio dos ímpios? Ei, meu irmão, as pessoas estão te vendo como referência? Ei, meu irmão, você não está honrando os seus compromissos? Ei, meu irmão, você não está tendo capacidade de pegar um telefone e falar: eu te devo, mas eu vou te pagar no dia X, porque eu sou um homem e uma mulher de Deus. E quando nós tomamos esse tipo de atitude, Deus nos honra. Porque quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte. Quantos estão comigo? E aí Neemias, uma pessoa comum, Neemias, ele permanece firme na caminhada santa com Deus. E quando ele ouve falar que Jerusalém estava sendo destruída, ele fica extremamente triste. Repita comigo: triste e sem força. Quantos estão tristes e sem força? Nós. Mas por que ficamos tristes e sem força, pastor? Porque na verdade nós estamos vivendo algum tipo de situação que nos abalou. Nós somos normais, nós somos tricotomistas, nós somos totalmente formados por corpo, alma e espírito. E a minha alma, ela deixa o corpo fraco, irmãos, porque são sentimentos que me machucam, situações que eu estou vivendo, situação econômica, falta de dinheiro, crianças se prostituindo, a droga, o roubo, o furto, e outras coisas mais, a economia do país, outras coisas mais. Tudo isso vai te levando, na verdade, a um caos espiritual e você vai se batendo. E aí vai te enfraquecendo. Ontem meu filho ligou para mim, de manhã cedo: pai, meu supervisor foi demitido, pai. O cara chorou muito, o cara se desesperou porque foi demitido. Eu falei: filho, é assim mesmo, empresa é assim mesmo. O pai também já passou por isso. Eu não chorei, mas quantos amigos meus já foram demitidos e choraram? 20 e poucos anos de empresa, um salário muito bom. E o cara entrou no desespero. Por que o cara entrou no desespero? Porque já tem 51 anos de idade, as portas praticamente fecham com uma pessoa nesse país de 50 anos de velho. Eu coisa que é uma pessoa velha, e o cara vai fazer o quê? Eu lembro quando eu fui demitido lá da empresa que eu trabalhava, mandei um currículo para uma determinada empresa, o cara falou: meu irmão, se eu te admitir, eu sou obrigado a me demitir. Teu currículo é mais forte que o meu. Você vai fazer o quê? Então tudo isso vai te enfraquecendo, vai te deixando sem forças. Mas esse fardo pesado que entrou no nosso coração e no coração de Neemias, ele era passageiro. Fala para o teu irmão: o fardo que você está carregando, meu irmão, é passageiro. Pastor, por que o fardo é passageiro? Eu nunca vi ninguém carregar fardo o resto da vida. Pega o cara que trabalha, não sei se alguém já trabalhou aqui na Gastrais, não sei se existe. Quando o cara ficar o dia todinho com aquele botão na mão, ele fica, porque aquilo ali é passageiro, é momentâneo, meu irmão. O fardo que você está carregando é passageiro e momentâneo. Aleluia. Ele não é teu, cara. Amém? Preciso entender que essas coisas que eu carrego na minha vida, esse jugo, ele não pertence a mim. Isso é nosso inimigo que lança nas nossas vidas. Pessoas às vezes que trabalham fazendo curso falam assim: pega um garoto novo aí, ele não aguenta fazer o que eu faço.
Você já ouviu isso, né? Mas ele faz em horas intercaladas. Ele não consegue fazer as 8 horas, senão ele morre. E eu vou te contar um segredo. O ser humano, ele não nasceu para ser burro. O ser humano nasceu para ser águia, como diz a palavra. Amém? Então nós não fomos criados para estar carregando, fazendo força. Deus, ele te construiu a sua imagem e semelhança. Você é o único ser do planeta que é racional. Pastor, nosso macaco é inteligente. Meu irmão, na faculdade, não sei se era quando nós fazíamos a faculdade de biologia, tinha um professor, ele era meio preso, até faleceu. O pastor João, ele faleceu, fiquei sabendo desse dia. Ele era muito voltado para esse estudo de terra, estudo de animais. Esse estudo de louco, o cara era meio preso. Ele falou, irmãos, o macaco é um macaco. Alguém entendeu isso? Macaco, que bicho faz assim? Ele falou algo que foi muito interessante. Ele falou assim: o macaco, ele é inteligente. Amém? Amém. Mas o macaco, ele só faz aquilo que ensina ele. O que não ensina o macaco, ele não faz. Aí tem aqueles que acham que o homem veio do macaco. Você acredita nisso? Você acredita? Eu não acredito. Eu e da heresia que tinha falado para ti. Né? Eu não acredito. Porque esse macaco viesse do ser humano, coloca uma macaca para se relacionar com o homem para ver que bicho que dá. Deixa eu pensar nisso. São coisas que eu penso, eu sou um meio normal, né? Porque se nós viermos desse, sabe, do primata, poxa, cruza os dois e vê que bicho vai dar. Então você é único. Aleluia. Pastor, como assim? Você é único porque você só se parece. Amém? Poxa. O Senhor quer te usar para fazer a diferença. Repita comigo. O Senhor quer me usar para fazer a diferença. Hoje não disposto, diga amém. Amém. Então existem regras para que eu venha fazer a diferença. A primeira regra que eu vejo é confessar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. É a regra comum. Eu não posso fazer as coisas, senão eu sou mágico. Uma vez eu fui pregar numa igreja, o cara falou assim: esse pastor é meio feiticeiro. O pastor, as pessoas passam perto dele, cai. Esse pastor, a gente passa perto dele, já arrepia. Mas bicho é feiticeiro. Algum de vocês já deve ter chamado de feiticeiro no dia. Teve um irmão aqui da igreja que me chamou de feiticeiro. Não está mais aqui, graças a Deus. Eu não orei para ele sair, pega o céu comigo, espontânea pressão do Espírito Santo de Deus. Esse pastor é feiticeiro, ele vê com as pessoas caem quando ele passa. A gente sempre vê um negócio estranho. O estranho está nele, e não está em mim. Que coisa estranha, uma luz vai dar o quê? Não vai dar macaco, é? Então são coisas que nós precisamos entender que o Senhor te chamou para fazer a diferença. Então, logo que Neemias encontrou com os sobreviventes daquela tragédia, ele começou a pregar. Ei, olha para mim, meu irmão, preste atenção. Está com problema? Começa a pregar. Está com problema? Começa a falar do amor de Deus. Está com problema, meu irmão? Fala assim: ei, vou te levar numa igreja. Lá tem um gordinho lá, meu louco lá, que fala umas coisas meia doida. Vai dar para você ver. Lá no bosque lá, vai para uma bem tradicional, mas você vai ver a glória de Deus nesses lugares onde se prega a palavra de Deus.
Deus te constituiu para você também fazer a diferença. E aí, ele começa a pregar. Deus havia colocado aquele amor no coração de Neemias. As pessoas começaram então a se arrepender. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Quando você prega a verdade, quando você vive a verdade, as pessoas começam a se arrepender. Começa a viver uma vida de santidade. Começa a viver uma vida diferente. E as pessoas vêm conversar contigo, você prega, a pessoa fala assim: poxa, então cuidado dele desse. Esse cara tem cuidado. Ou ele fala diferente. Ele está falando mais um exagero. Ele está falando mais conhecimento. Sabe por quê? Posicionamento. Pastor, mas o pecado não é legal. Olha, o pecado é legal, meu irmão. O pecado é legal. O pecado é bom, cara. Mas eu não tenho que pecar. Porque o pecado só alimenta a minha carne e enfraquece o meu espírito. Então eu não tenho que pecar. Se eu tenho facilidade de cair em alguns pecados, eu tenho que me desviar desses pecados. O problema é mulher, um homem, não vai ser construído também. Tá? Um homem. Se o teu problema, meu irmão, é dinheiro, não mexe com dinheiro. Se o teu problema é caráter, não anda com pessoas com caráter. Se o teu problema é mentira, não anda com mentiroso. Se o teu problema é fofoca, não anda com fofoqueiro, pô. E aí eu consigo fazer diferença. E aí ele começa, na verdade, a ministrar. Aí as pessoas começam então a se arrepender. E quando eu me arrependo, olha aqui para mim, meu irmão, de Jesus. Quando eu me arrependo, eu me torno avivado. Aleluia. Esse verbo avivar é transformar. O avivamento vem através da transformação da minha vida. Sem transformação não tem avivamento, tem movimento. Vocês pensam que eu ligo, quando eu não diz nada para mim. Agora, quando você vê aquela pessoa com um caráter transformado, quando ela te fala assim: a paz do Senhor é contigo. Ah, meu irmão, já dá o cara uma piruleta. Vai dar uma pernada na cadeira. Porque você sente a presença de Deus na pessoa. Quantas vezes eu não fui em igrejas que eu sentei perto de pessoas e começava a falar línguas e eu falava: sai daqui em nome de Jesus. Porque avivamento é algo que toma a igreja de uma forma sobrenatural. Aleluia. É isso que a igreja do Senhor, ela precisa voltar a viver novamente. Todo mundo conhece a história da Rua Azusa, né? Entra no grupo depois. Avivamento lá. Avivamento, coisa de louco naquela região dos Estados Unidos. Avivamento da Rua Azusa. Você pega os moravianos, jovens, que se entregaram 100% a Deus, muitos deles se entregaram às prisões para pregarem para os escravos que estavam presos. Os moravianos jovens. E umas cadeias para poder pregar o Evangelho, estavam preocupados com a morte. A preocupação deles era pregar a verdade. Calvino, Armênio, né? Pessoas que na verdade fizeram a diferença através do Evangelho. E hoje, por que não se escreve mais história? E nós vivemos só de história? Porque nós não estamos vivendo mais o verdadeiro Evangelho. Tem um pastor, eu posso falar, está filmando. Quando ele começa a pregar, todos nós vimos. Pastor, vou saber Hernandes, não quero? Hernandes de Ajóis. Já vi várias ministrações dele. Ele pode pregar o mesmo sermão, fica todo mundo assim.
Quarta-feira nós estamos aí pregando na igreja, nós estudamos, as pessoas estão dormindo. Dormindo espiritualmente. Preocupado com o carneiro que vai vencer amanhã. Preocupado porque o esposo não veio na igreja, preocupado porque a esposa não veio, preocupado porque o filho está na faculdade, preocupado com a conta, preocupado com isso, aquilo, com o outro. E a palavra, na verdade, não absorve, a palavra não entra no teu coração, a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. Cadê aqueles homens que faziam as verdadeiras reformas? As reformas protestantes. Lutero, irmãos, aluno da faculdade de Direito, deixou tudo para servir ao Senhor, teve um encontro impactante com o Senhor, mudou, é por isso que hoje nós temos o Evangelho. O próximo artigo é: o que nós estamos fazendo? Estou preocupado com a malhação, pastor. A malhação hoje é demais. Estou preocupado com faz comida lá, que a gente vê quando assiste lá. Como é que é o nome? Masterchef. Estou preocupado com isso, pastor. Ficamos 1h30, 2h30 secando para alguém perder. Eu não consigo abrir a Bíblia para poder ler a Bíblia. Não tenho meu momento de oração. Até meu cachorro não me perturba mais quando eu vou orar, quando eu curvo meu joelho ele já não vai orar. Quando ele é menor, ele vive. Ele já se acostumou. Eu oro um pouco. Eu peço a Deus, não me sente. Não me sente, não mais fome de ti. Para quando chegar no estágio de me engano, quando eu chegar nessa igreja e falar: a paz do Senhor, todo mundo tem. Ele pesquisa o site da Iwash, depois eu coloco a foto aqui para vocês verem. Vai no meu Facebook, está lá. Para você ver. E precisamos voltar a viver isso hoje. Não são movimentos apostólicos, movimentos de isso, aquilo, não é nada disso. Você é uma pessoa de Deus. Amém. Eu não preciso de ninguém, irmãos. Eu sou o verdadeiro sacerdote hoje. Eu tenho intimidade de chegar no Santo Santo. Eu posso falar com Deus. Esse milagre que você não vê pode acontecer na tua vida hoje. Bom, aquela mãe não sabe que eu estou orando pela filha dela. Não é para falar, a menina foi curada aqui na igreja. É para falar glória de Deus na igreja ali. Quantos e quantos corpos eu já não fui em Peló e pus as mãos. Nenhum deles nunca se levantar. Mas um dia vai se levantar para o glória de Deus. Não é porque o Mesquita colocou as mãos. É porque eu busco intimidade com Deus. Neemias capítulo 12, versículo 30. Os sacerdotes e os levitas se purificaram numa cerimônia e depois purificaram também o povo e as portas e os muros. Irmãos, começa a se purificar. Fala, irmão, se purifica. Se purifica. Se purifica. Eu não vendo azeite aqui, né? Mas chega para mim qualquer dia, pastor, me arruma um pouquinho de azeite. Eu preciso me purificar. Eu preciso me ungir, pastor. Eu preciso ungir minha casa. Eu preciso me consagrar. Mas desde que você esteja posicionado. A casa de Deus também passou por mudança. Repita comigo. A casa de Deus também passou por mudança. Neemias enviou trabalhadores para dentro do templo, dizendo palavras como estas. Está lá em Neemias capítulo 13, versículo 8 ao 9. Eu quero que cada lixo seja levado para longe daqui. Não quero nada aqui dentro
que tem a ver com a idolatria ou a sensualidade. Ô meu irmão, da mesma forma que você é crente aqui, seja crente na tua casa, seja crente na faculdade, seja crente no colégio, seja crente na rua. Senão, nós nos tornamos lixo. E você falar, a pessoa aí não tem credibilidade. Não tem moral para falar. Não tem moral. Falando, não tem moral. Não tem moral. Agora, seja uma pessoa digna para você. Quando você fala a pessoa do cara imediato. Porque você conhece o princípio da autoridade. Quantos estão entendendo? Se queremos o sobrenatural, nós precisamos fazer uma limpeza verdadeira dentro de nós, iniciando principalmente pelas nossas vidas. Não existe mudança sem limpeza. Repita a Bíblia: não existe mudança sem limpeza. Está com mágoa de alguém? Está dodói? Está fresquinho com alguém? Vai se consertar, meu irmão. Estou tão aborrecido com o fã. Ô capeta, vamos lá, vamos consertar agora. Ah não, pastor, quando Deus prepara. Não, meu irmão, se eu estou sujo, Deus vai falar comigo. Deus não fala com pessoa suja não, cara. Estou com um problema, eu vou lá consertar com o irmão. Quando eu brigava com a minha esposa, eu vou expor aqui minha vida aqui agora para você me conhecer um pouquinho. Quando eu brigava com a minha esposa, eu ficava 30 vezes sem falar com ela. Não queria me rebaixar para ela. Ela também ruim, não queria se rebaixar para mim. E ficava os dois bicudos, dois otários. Hoje não, irmão. Comigo eu chego perto dela. Não querendo, se abaixa a casa, não sei o que. E se ela não quiser ter nada comigo, nada não dou, eu não estou falando de sexo. Estou falando, ou sabe, do meu perdão, ou da minha fala. É Deus, meu irmão. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Tá, meu irmão, faça a tua parte. Faça a parte, meu irmão. Faça a tua parte. Essa. Vai lá. Ah, não quero saber. Não tem problema, é? Ele vai te pegar, meu irmão. Eu vou te pegar, meu irmão. Eu estou com uma macumbeira agora. Eu sou uma macumbeira, eu vou te pegar. Mexe comigo, eu vou te pegar. Se eu te pegar, eu vou te machucar pouco. Se eu te pegar, eu vou te quebrar todo. Mexe comigo. A verdadeira receita do avivamento é quando eu estou limpo. A verdadeira receita do avivamento é quando estamos juntos. A transformação que tanto queremos em nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor é quando nós jogamos tudo que não presta fora. Irmãos, eu não quero ignorância, talvez parceiros. Eu nunca cheguei ao tanto de ignorância. Todo cara grande, todo baixinho é folgado. E todo cara grande acha que é o cara. Não arruma nada. Diz a palavra de Deus: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas hoje eu confio no Senhor. O irmão Mário poderia ter ido aí, acionado toda a polícia atrás, não arruma nada. Agora fala: Senhor, por que a tua providência na minha vida, Senhor? Não deu certo. A gente fala assim: poxa, meu filho. Aí Deus é a resposta. Quantos estão? O que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21?
Está fácil, hein, galera? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, lê aqui, por favor, prostituição, impureza, lascívia. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões e os partidos. O PT deve ter incluso aqui. Invejas, bebedices, orgias ou coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que estáis praticam não herdarão o reino de Deus. Tudo que não tem dentro da igreja, amém, irmãos? Amém? Ah, cara de pau. Um aninho que existe chama-se igreja. Porque no mundo, se você for uma faculdade, está na tua sala de aula, e essa tranqueira toda, você vai ver um grupo isolado de 3, 4 pessoas. Se você está no serviço, você vê um grupo isolado de 3, 4 pessoas. Se você está dentro da igreja, você vê uma quadrilha completa. Sabe que eu não gosto de pegar na igreja? Porque eu prego essas coisas. Aí depois eu me convido. Vou desse cara, não. Tem medo de perder o veio. Eu não tenho medo de perder o veio. A minha função é transformar o veio. Não tem perder nada. Ah, mas eu vou sair da sua igreja. Glória a Deus, vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí você volta. Ah, pastor, me aceita de volta. Ah, te aceito porque vem. Tira da sujeira, chacoalho tua cabeça, castigo a asneira, te dou um banho, passo o aspirador, fica bonitinho. Na 2 anos começa a se manifestar novamente. Vai embora de novo. Volta. Essas pessoas vão para o céu? Não sei. Não sou eu que daria o passaporte. Amém. Todos conhecem o pecado de Acã. Todos conhecem o pecado de Acã. Eu já ouvi falar. Quando eu mantenho uma vida de pecado, quando eu mantenho uma vida de ter determinadas coisas dentro da minha casa, quinta-feira, geralmente, a gente fala um pouco de batalha espiritual. Eu estou cometendo o pecado de Acã. Às vezes são objetos que eu tenho na minha casa. Às vezes são pactos que eu faço e não quebrei aquela maldição. Então é como se fosse o pecado de Acã. O pecado de Acã, para você ver, vai lá no livro de Josué, capítulo 7, versículo 6 a 11. Eu não leio alguns versículos aqui. Claramente eu gosto de fazer uma administração de alguns versículos, mas é bom para a gente dar uma olhadinha nisso aqui. José capítulo 7, 6, até 6, até o posso depois, eu quero que você coloque o 7, 24, no versículo 24. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra, perante a arca do Senhor, até a tarde, e eles, os anciãos de Israel, deitaram o pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, como fizeste se for atravessar o Jordão, para que nos entregares a mão dos alveiros, para fazeres e perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado com ramos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel viu as costas dele do seu inimigo? Pois os cananeus e todos os moradores da terra ouvirão, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. Então o que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor a José: Levanta-te, porque está assim prostrado no grande terra. Aí o Senhor começou a falar com ele: Por que você está desse jeito?
Israel pecou. Ele não falou que Josué pecou. Ele falou que Israel havia pecado. Israel pegou e eles transgrediram o meu pacto que ele tinha ordenado. Tomaram do anátema, a palavra significa amaldiçoar, furtando e simulando, escondendo as suas bagagens. Olha o que eu vou falar assim: não existe pecado oculto. Meu irmão, quantas vezes eu pregando aqui e Deus me revelando pecados de pessoas? E sabe qual era a minha vontade de falar? Vou falar assim, vou falar. Quando você pisa na bola, quem entra no dedo dele é o Senhor. O negócio é esteiro, cara. O negócio é. Não é brincadeira, não. Coloca lá no versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Macã, filho de Zerá, e a prata e a capa, a cunha de ouro e seus filhos e suas filhas, os seus bois, jumentos e ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Arnon. Mas o que significa isso? Quando eu piso na bola, meu irmão, ou quando eu tenho alguma coisa consagrada, eu preciso tirá-la 100% da minha vida. O que aconteceu? Eles só ganharam a guerra depois que acabaram com todos os pertences, com a família e com a cama. Irmão, você está vivendo uma vida torta ainda, hoje, até hoje. Eu falo para ti em nome de Jesus: se conserve enquanto há tempo. Estou falando como profeta, estou falando como homem de Deus, estou falando com muito temor no meu coração. Se você tem problema, eu quero você aqui no altar depois, chorando, se arrependendo. Mas não arrependimento hipócrita, só fica no teu banco. Venha para querer uma mudança na tua vida, em nome de Jesus, para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Irmão, tem pessoa que não gosta de orar mais. Não tem mudança, porra. Você fala, está falando, e tem sempre alguém falando da pessoa. Porque eu não ando contigo 24 horas por dia. Eu te conheço dentro da igreja. Eu conheço esses caras que estão de jaqueta vermelha dentro da igreja. Eu não sei o que eles são fora da igreja. Aqui que eu posso falar que conheço é minha esposa, que dorme comigo, que mora comigo, que trabalha comigo. Mas não sei se um dia eu dormir ela pode me matar. Não sei. É verdade, irmãos. Por isso que quando eu durmo, eu falo assim: olha, tanto Deus anda ao meu redor. Eu não vejo por nada. A minha esposa usa uma frase muito interessante quando o casal se separa. Dormiu aquele tempo todo com o inimigo, seja o homem ou a mulher. Porque você só vai conhecer se o casal se gosta de verdade quando separa. Já vai para ter separado. Mas quando separa, aí começam as brigas, as guerras, e tudo aquilo que a mulher não falou naquele tempo todo que viveu junto contigo, e tudo aquilo que o homem não falou naquele tempo que viveu junto com ela, eles vão despejar sobre dois advogados e sobre os juízes. Não é assim que funciona? Eu vou falar assim: ó, se toca a cabeça. O que está te prendendo? O que está te assolando? O que está fazendo você não crescer espiritualmente? Deus não quer nenhuma brecha, nenhum lugar escuro dentro de nós.
jovem que está se relacionando, abre teu coração, cara. Abre teu coração, menino. Você, marido, você, mulher, que acessa sites pornográficos, abre teu coração para a gente, nos procura, por favor, em nome de Jesus, eu te peço. Eu quero te ajudar, cara. Você está olhando para marido de outra, ou esposa de outra, me procura. Por favor, eu te peço. Te peço. Sabe o que eu penso? Porque eu sei que dá tempo ainda. Nós temos que aproveitar enquanto o Senhor Jesus não desce da sua espada desmanhada, meu irmão. Enquanto não toca as trombeiras, nós temos que aproveitar isso aí, pô. Vai chegar um tempo que as ministrações vão ser com as portas fechadas. O fiscal da prefeitura veio me multar porque tem um buraquinho na minha calçada aqui da igreja. Por 30, meu irmão. Agora já está todo furado. E ele veio me atuar, eu mostro para vocês. Tem 30 dias para fazer a calçada. Falei, cara, pode já estar bom. Senhor, eu sei o que o Senhor vai falar, mas não adianta. Eu entendo isso como uma perseguição ao Evangelho. Na frente da igreja, tudo furado. Se você não souber dizer que o teu carrinho, deixa a parte debaixo do teu carro aqui na estrada. E o fiscal também falou. Eu falei, tá legal. A Bíblia diz assim que eu tenho que ser sujeito mais autoridades. Eu já tentei quebrar o pé 10 vezes, para ver se eu quebro o pé, eu não consigo. Não dá. Quantos estão entendendo? Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus para sermos luz do mundo e andarmos em santidade. 2. Deus é santo e Ele quer que sejamos parecidos com Ele. Irmão, se tu tem algum defeito de fabricação, fale para o Senhor, porque foi Ele que te construiu. Ele pode estudar. Eu não posso, mas Ele pode. Pastor, eu tenho esse defeito. Fala com Deus. Deus vai falar, não, peraí, porque eu não posso superar de tudo só. Na esquerda eu vou te dar uma moldada. Pega uma foto de quem você é e pega uma foto de quem você é para você. Como você era ridículo e feio. Irmãos, eu me achava bonitão. Eu era bonitão no cabelo. Eu achava bonitão. Cabelo de caracol, parece que achou o pescoço de caracol. Cabelo de caracol lá. Sobrancelha do sono, bonitão, Madrid. Você não tem Madrid, né, velho? Eu vi uma foto do passado. Ela fala assim: eu gosto mais da máquina de lavar desta mais. Então, irmão, eu tenho um amigo, eu vou fazer um papel. Ele não muda a identidade dele até hoje. Ele fala assim: olha, eu era feio, nojento, fedido, drogado. E agora eu sou essa pessoa. Realmente, o cara está mais novo, 30 anos. Pega uma foto contigo, faz esse teste chegando na tua casa e vê quem é você agora. Pô, sabe, de preferência, pega aquela que
você viu na balada. Ou pega aquele dia, aquela que você estava um dia inteiro sem tomar banho lá. Quando? O Senhor nos transforma. O Senhor opera nas nossas vidas. Ontem eu estava conversando com a Gil, com a tia da Camila. E ela não frequenta a igreja, ela é messiânica, né? Messiânica há 40 anos ela falou. Ela falou um negócio de uma televisão que eu falei, eu conheço uma gente pequena, nós começamos a tirar sal dela, tem muita amizade com ela, sempre tive muita amizade com ela. E ela falou assim, mas que gostoso, você é pastor, eu vou te mostrar a mesma pessoa. E depois ela falou assim, um dia, eu vou para Deus. 40 anos de ensinamentos. Não falamos de igreja para ela, né? Não falamos, não preguei para ela, mas foi o meu para as nossas atitudes. Porque a Bíblia diz assim, será conhecido pelos frutos que você dá. Amém? Amém. E aí nós perguntamos, aonde Neemias conseguiu tanta autoridade? Agora o irmão fala assim, aonde Neemias conseguiu tanta autoridade? Fala para o irmão assim, foi muito simples, irmão. Não foi através de movimentos, não foi através de congressos, não foi através de estudos. Foi orando, clamando, com o joelho no chão. Faculdade de teologia não ensina isso. Livros não ensinam isso. Mas a Bíblia te ensina. Ele conseguiu essa autoridade se prostrando ao Senhor, né? Se derramando ali diante de Deus. Ele não sabia o que fazer, ele não estava totalmente ali, dependia da misericórdia de Deus. E como ele era um homem separado, que não brincava com o pecado, ele podia confessar o pecado da nação. Irmãos, quando você vive uma vida reta, você pode apontar com autoridade. As pessoas não andam na minha sala e eu aponto o pecado, e a pessoa sai de lá em paz, porque eu não sou juiz, eu só preciso direcionar a pessoa. Amém? Eu não sou juiz. Deus não me constituiu para julgar ninguém. O pastor Edson estava pregando, quem foi no congresso de líderes, ouviu quando ele falou aquilo, me marcou muito, coisa que eu sempre tive na minha cabeça, e ele é muito mais experiente que eu. Ele falou assim, Deus me levantou para abençoar e não para amaldiçoar. Eu abençoo todo mundo, irmão. Eu estou dando a paz do Senhor até para o capeta, para o capeta do Senhor, não fala comigo, não é? Chegou dois endemoniados ontem, Deus abençoe, meu irmão. Mas se converteu um dia, porque não existe semente descartada. Caiu naquela terra, vai ser terra boa. Senão não estava aqui, senão a minha esposa estava aqui, senão muitos que estão aqui não estão aqui. Uma frase aqui que Deus me deu antes de vir para cá, dizendo: quem não se envolve com o pecado tem autoridade para repreender todo o pecado. Quem não se envolve com o pecado tem autoridade para repreender todo o pecado. Essa frase é minha. Ela 18 horas e 15 minutos. Se eu não vivo uma vida de pecado, eu tenho autoridade de apontar. Mas eu sei, eu vou apontando. As lutas são maiores ainda.
E a Bíblia diz assim: aquele que está em pé, vigie para que não. Mas Deus me deu um chamado profético. Então eu me policio. Realmente. Quando minha esposa brigava comigo, já não vai me dar no pescoço dela. Hoje ela briga comigo, eu ouço. Não estou ouvindo mais? Aqui perto. Oh, Jesus. Pega o que deixa. Aleluia. Ela é minha intercessora. Ela é minha esposa. Ela é a pessoa que Deus me deu para ser o meu tapa. Tá quer pegar só? O meu pedaço. Amém? Então, meu irmão, você tem esposa de exaltar, às vezes elas são chatas. Mas é porque ela tem tudo bem. Elas querem o nosso bem, irmãos. Se elas não quisessem o nosso bem, elas não nos aturavam. Amém? Porque dormido lá um cara que ronca, muitas vezes não quer tomar banho no meio do serviço, e escova o dente pela metade, quando escova faz barulho, e demora no chuveiro, demora no vaso sanitário. Meu irmão, a mulher fica impaciente. Então, se ela está contigo, é porque ela te ama. Então, a ouve. Ouça, amém? Amém? Pastor, mas ela é chata. Você namorou, noivou e casou porque ele quis. É até que a morte o separe, meu irmão. Amém? Amém? Pastor, mas não dá para trocar? Troca. Troca para você. Troca e vai na minha sala, vai que quer trocar de mulher, ou trocar de marido. Você vê o que fala para ti. Aí para finalizar, Neemias capítulo 1, versículo do 5 ao 11, a oração de Neemias, irmãos. A oração dele, como é que foi? Pode colocar aí, velho? O senhor lê aqui. Lê aí. E diz: ai, Senhor Deus do céu, Deus grande, temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja atento aos teus ouvidos e aberto aos teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Teus servos confessando, os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perseverante contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos e nem os juízos que ordenaste teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredidos, e vos espalhareis por entre os povos. Mas se vós converteis a mim e guardares os meus mandamentos, e o cumprides, ainda que vós, tribos rejeitados, estejam na extremidade do céu, de lá vos ajudarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. E eles são os servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Asa, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Oração, uma petição de uma pessoa simples que tinha intimidade com Deus. E aí eu tiro 3 lições. Quer autoridade? Busque intimidade com Deus. Quer autoridade? Sujeite-se às autoridades. Quer autoridade? Limpe toda a sujeira que há no seu coração. Fica de pé, porque nós vamos construir os muros em nome de Jesus. Amém?
nós vamos reconstruir. Nós entendemos como nós temos que reconstruir. Faça a tua parte, porque tu vais a Amém? Faça a tua parte, e Deus faz também. Irmãos, aqueles que querem receber uma oração específica, uma mudança de vida,